Olá, queridos ouvintes da Rádio Eu Sou e queridos amigos que estão aqui hoje, todos vieram prestigiar o nosso querido Sebastião Camargo. O Sebastião vai falar hoje sobre esse tema magnífico que é tudo, tudo pode se quiseres. Maravilhoso. E para fazer a leitura inicial, eu convido o Augusto. É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Essa mensagem que o Augusto acabou de ler é do livro Despertar da Consciência. É uma mensagem que já dá início aí, né? Para a gente começar a fazer uma reflexão, né? E vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor e seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, passo a palavra para o nosso querido Sebastião. É uma alegria imensa poder estar falando com todos vocês neste instante. Normalmente chamamos de teleouvintes, porque está vendo e está ouvindo simultaneamente, se assim puder. E o que eu gostaria de pedir inicialmente, além de agradecer a Deus, ao Cristo, aos seus emissários, é que nossas consciências se acalmem, nossos corações se asserenem e não fiquem preocupados se não entender as palavras, apenas se deixe conduzir pela mensagem que até agora não sabemos o que será. Só sabemos o tema, assim como acontece em todas as preleções. A frase "tudo podes, se quiseres", e o complemento "tudo lograrás, se te dispuseres", fará parte do segundo livro, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Enquanto o primeiro mostra-nos, em linhas gerais, o que somos, de onde viemos, como viemos, o porquê estamos aqui, para onde iremos e como iremos. O outro é um manual de transformação sem sair do lugar. O primeiro é uma viagem do átomo primordial ao anjo. O segundo é de sal da terra à luz do mundo, ou seja, a transformação sem precisar sair do lugar. Então, quando falamos "tudo podes, se quiseres", tudo podemos, mas nem tudo nos convém. E se formos observar, duas réguas precisamos usar para fazer essa medida. A primeira é do Cristo,
fazei a outrem o que gostaria que lhe fosse feito. A segunda é de André Luiz. O bem de todos é o eterno princípio. Eu só encontrei em Marcos 13:33. Emmanuel é que nos deu a conhecer esse versículo, que até então, nesse formato, eu desconhecia. E começa assim: olhai, no sentido de observar. Depois, vigiai. E por fim, orai. E nós traduzimos também para o segundo livro em 3 frases: intenção, atenção e intensidade. Então, quando eu observo, eu estou selecionando, eu estou fazendo uma pauta e eu tenho uma intenção. Quando eu vou para a ação, eu preciso vigiar o que eu observei, o que eu selecionei. A isso chamamos atenção, estar inteiro na ação. E a sequência é orar. Orar é ação. Oração é força. Ação é serviço, segundo Emmanuel. E agora vai depender da intensidade com a qual eu me disponho. Você consegue consertar um carro sem ter estudado mecânica? De jeito nenhum. Porque antes, como motorista profissional, eu sabia mais ou menos dirigir. Mas quando às vezes acabava o combustível, eu não sabia nem onde ficava o tanque do veículo. Aí eu tive que ter noção de mecânica para que eu pudesse fazer alguma coisa sem ficar na mão ou na dependência de outrem. Nada contra os mecânicos. E depois inventei de operar computador. E o dedo nervoso um dia esbarrou numa tecla e deletou 10 anos de serviço. Aí eu fui fazer um curso de montagem e manutenção de computador para saber, pelo menos o básico, como funciona. E depois, passando por dificuldades enfermiças, eu precisei fazer um curso de mim mesmo. O conhece-te a ti mesmo. Porque tudo posso, porque isso é de Jesus. Sois deuses e farão coisas maiores do que agora faço. Quando ele narra o reino de Deus está dentro de vós, sequer eu sabia que ele estava falando do Evangelho. E mais tarde compreendemos com Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, que o Evangelho não está aqui nem acolá, mas em nós mesmos, no nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Aí eu precisava saber pouca coisa, o que era consciência, o que era espírito, o que era coração no espírito, que eu pensava que era esse. E Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, ela esclarece que o Evangelho é um repositório, uma fonte inesgotável de força, ao mesmo tempo de vitalidade e vida. Então, se eu precisar de diretriz, essa força em nós é o que chamamos de virtudes, que moreja no reino de Deus em nós. Muitos chamam de superconsciência. Se formos comparar o espírito com o ovo estalado, você não quebra o ovo, fica a gema lá no meio, depois a clara, é o que chamamos a gema do ovo, a superconsciência. A clara seria o inconsciente. O subconsciente está num setor dentro do inconsciente. O consciente bem próximo da superconsciência, porque é uma emanação da própria consciência. Então, quando eu sei o que sou, um espírito com quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles, a soma de todas as nossas vivências. E se acreditamos que um dia fomos um átomo primitivo, conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos,
Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a fita. E tudo cresce, tudo evolui desde o átomo primitivo, que não é o átomo físico, até o arcanjo que começou por ser um átomo. E muitas pessoas pensam que aquele átomo vai chegar ao anjo sozinho. E nós não chegamos a lugar nenhum sozinho, porque somos um aglomerado de consciências e no dizer de Emmanuel, somos sempre a soma de muitos. Quantas vidas compõem a sua vida física? Porque a ciência pensa que é 100 trilhões de células humanas. Só que isso só forma 10% da massa do corpo físico. Em média, 90% são vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes que foram criados para sustentar o corpo, conforme Ramatiz, na obra Sob a Luz do Espiritismo. E se um dia fomos um vírus, bactérias, micróbios, vermes, por que a gente quer matar esse povo? Se é fazer a outro o que gostaria que ele fosse feito. Você já se pegou perguntando ou pensando nisso? Ou Não. Perguntando essas coisas? Não me perguntei não, mas agora você me fez. Porque foram 3 os mestres à época de Kardec: Louis Pasteur, Claude Bernard e Béchamp. Louis Pasteur, ele acreditava que eram esses pequeninos que criavam as doenças. Por isso passou a vida inteira criando vacinas, criando remédios e ganhando muito dinheiro. E Claude Bernard desbancou a tese e o orgulho não lhe permitiu aceitar durante a vida, ele só foi reconhecer no leito de morte. Porque Bernard falava, não são eles, são os ambientes. Se o ambiente está harmônico, não há doenças. Agora, se está desarmônico, ele se revolta contra quem desarmonizou o ambiente. Só que Béchamp foi um pouco mais além e falou, esse povo nem vem de fora, eles nascem dentro. São seres muito menores do que os vírus que se unem e formam os próprios, de acordo com o pensamento em pauta. O pensamento vai dar forma, o sentimento dá qualificação a esses pequeninos. Da mastigação à excreção, a cada 24 horas, você cria 76 sextilhões de bactérias. Só para te ajudar, da mastigação à excreção. E não são agressivas. Quer dizer, não são eles. Bactérias boas. Então, se tudo posso, se eu quero, basta eu querer, é necessário saber e, acima de tudo, fazer. Essa tese é de Leon Denis. Porque para ele, querer é fazer convergir todas as potências do ser. Se eu não sei o que é o ser, como eu vou saber de suas potências? Sei que filho de peixe, peixinho é. E filho de Deus, no mínimo, deve ser Deusinho. Porque se Jesus decreta que podemos fazer mais do que ele fez, ele curou alguém com a sombra dele? Os seus discípulos curaram, está na Bíblia. Então fizeram alguma coisa até mais do que ele fez naquele momento. Porque ele não disse que era melhor do que nós, disse. Disse que quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então, se eu sei que um dia já fui N seres, desde os infra-reinos, sub-reinos, intra-reinos, reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, a caminho da angelitude, e na questão 585 do Livro dos Espíritos, narra que nós somos a soma do reino mineral, vegetal, animal e outros reinos que nos são desconhecidos. E conforme Kardec, na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, ele narra que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Então, para ter um corpo novo, basta eu mudar o meu propósito e dentro de 2 meses eu terei um corpo 100% novo. Mas para Camille Flammarion, na obra A Morte e o seu Mistério, no volume 1,
O energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. E para criarmos um órgão novo, basta-nos a mentalização. Agora eu sei como é um órgão. Tem um amigo que outro dia ele voltou para a pátria espiritual. 45 anos como professor de medicina sem nunca ter sido médico. É o único cirurgião dentista que lecionou desde veterinária a psicologia, porque tinha mais cursos e especializações do que todos os doutores que eu conheço. Mais de 30 cursos de anatomia, fisiologia, embriogenia, microbiologia, todas as terapêuticas alternativas, da photokiller que ele próprio fez a câmera, até a acupuntura, a fitoterapia, todas as ciências na área da medicina. E um dia eu reclamei para ele com problemas no fígado, que não estava dando resultado, eu conversava, ele falou, mas você sabe a função de uma célula do teu fígado, que tem mais de 500 funções? Eu falei, não. Você acha que alguém vai te obedecer se você não sabe nem o que a pessoa sabe fazer? Como que você pode dar uma ordem para alguém se você não sabe ou nem tem noção do que ela está fazendo? Aí eu fui estudar o corpo humano. Porque se nós estudamos Allan Kardec, ele começou estudando astronomia. Ele queria entender os astros, compreender a magnitude do Senhor Supremo. Ele viu que era muito para a cabeça dele e falou, não, eu vou estudar apenas astrologia. Quero entender como os astros influenciam em nossas vidas. E para entender esse mecanismo, ele estudou sobre o magnetismo por mais de 30 anos, 35 anos mais ou menos, para entender como é essa interação dos corpos celestes com a nossa realidade física. Basta observar a Lua. E eu preciso saber da Lua para plantar algo que vai crescer para dentro do chão, os tubérculos, ou a mandioca, a batatinha, a batata doce, etc. Ou que vai crescer para cima, na outra lua totalmente diferente. O abacaxi, a cana e etc., o milho. E não ficando satisfeito, porque ele chegou à conclusão que tinha desde os corpos as vibrações atômicas. Então ele foi estudar química, física, e apaixonou pela vida e estudou biologia, e culminou, segundo José Herculano Pires e Charles Richer, em tratados de psicologia, e José Herculano Pires na obra A Era do Espírito. De modo que, se ele lecionou medicina, segundo os autores, ele foi médico e clinicou por algum tempo. E chegou ao ponto de dizer que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, curaria os pacientes com as palavras. Ele também nos ensinou a criar os átomos, conforme consta no Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131. Combinar os átomos, formar moléculas, conforme consta na obra A Gênese, no capítulo 6. Arrebanhar uma porção de fluidos, qualificá-los com as nossas virtudes, conforme consta na Gênese, no capítulo 14. Condensá-los em nosso perispírito, construir essas moléculas saudáveis e transferir para o corpo físico, se quisermos consertá-lo. E não é tão difícil se eu sei um pouquinho do que é a minha capacidade criativa, que até então eu não sabia, que é o que nós chamamos de pensamento. Não sabia que a cada 24 horas nós elaboramos 95 mil pensamentos, segundo Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, e às vezes não sabemos sequer que o pensamento é uma alma, uma fração da minha própria consciência,
que está encarnando algum conteúdo no meu corpo, conforme está no Livro dos Médiuns. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Se um pensamento é uma fração de minha consciência, um ponto de autoconsciência pura, no universo mental, que é uma emanação da consciência, ele é a minha capacidade criativa. Agora, você consegue pensar, Thelma, sem saber alguma coisa do que você vai pensar? Você quer magnetizar uma água. Você sabe como acontece a magnetização da água? Porque quando Emmanuel fala que o núcleo do átomo é um centro vital. E é com o núcleo do átomo que nós vamos interagir. Então, tem uma pergunta aqui. Então, Sebastião, para curar um órgão é necessário entender suas funções, e se eu conheço o órgão, mas não sei todas as funções de suas células, eu não posso curar? Você sabe fazer um bolo? Sabe? É fácil porque você pode seguir por uma receita. Mas eu vou um pouquinho além. Você sabe plantar os ingredientes do bolo? O milho que deu origem ao fubá, o trigo deu origem à farinha. Sabe como a galinha fabrica o ovo e o que ela precisa comer para fabricá-lo com qualidade? Então essa é a diferença da autocura. A autocura eu preciso saber. Agora a cura, normalmente a gente terceiriza para alguém. Eu desejo sarar, e aí vem Bezerra de Menezes, André Luiz, e faz o serviço para mim. E Allan Kardec, a intenção dele e dos demais espíritos, porque ele nunca foi o codificador da doutrina, embora alguém coloque isso nas costas dele. Sim. Não estamos diminuindo Kardec. Da falange, o espírito da verdade, ele é um dos mais lúcidos desta falange, segundo Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Então, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, até porque o trabalho de organização das mensagens foi o mais complexo. Com todo respeito a Joana de Ângeles, que na época, como espírito amigo, enviou 2 mensagens, paciência e dar-se-á aquele que tem. E terminou a função dela, com todo respeito, a contribuição para a codificação. E a codificação não é outra senão somente o Livro dos Espíritos. As demais obras são decodificadoras deste. Então, se você quer fazer, e na realidade você sabe, porque você já foi todos os elementos que hoje está animando ou compondo o seu órgão. Nós já fomos cada um em separado, já fomos um átomo, moléculas, células, tecidos, órgãos no corpo de alguém. Ou Paulo de Tarso enganou a gente. Porque ele fala que nós somos células do corpo do Cristo. E no outro momento ele fala que nós somos órgãos desse corpo. Então, se eu sei que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, se eu não sei, eu, alma, que sou uma pequena fração da minha consciência, que é a síntese de todas as nossas vivências, e eu posso perguntar para quem sabe, não posso? Não. Pode. Porque na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2º, o homem é um pequeno mundo. Somos nós. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria o Deus. Ele, o espírito, sabe o menor movimento de uma célula, foi ele que construiu cada uma. Se eu não sei, basta eu perguntar para o espírito. E você sabe o que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira recomenda-nos como médiuns na casa espírita? O primeiro espírito que você deve receber é o seu. Porque de repente você está pedindo para outro espírito fazer o que você já sabe e não sabe que sabe. Então, quando eu aprendo a acessar o livro oculto que há em mim, que é a tese de Leon Denis, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto que existe em vós. O livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Então, se as informações estão
em minha consciência, como eu faço para acessá-la para que eu possa processar a autocura, porque é uma tese de Kardec. Ele fala, a capacidade é tanto do desencarnado quanto do encarnado, esse processo que nós chamamos de mediunidade de cura. E chega um momento no Livro dos Médiuns que ele pergunta, mas então, se eu sei fazer o processo, onde entra o concurso dos espíritos? Eles ficam à distância, nos protegendo para que ninguém interfira na nossa própria obra. Então, não é tão difícil estudar anatomia e fisiologia. É muito fácil. E eu preciso, pelo menos, ler 2 questões do Livro dos Espíritos para começar. E nós já falamos de uma, a questão 540, que tudo cresce e evolui. E na questão 560... todos nós vamos passar por todas as experiências e aprender gradativamente, em cada etapa, em cada parte, a presidir todas as coisas. Presidir é estar no comando. Se eu sei que o pensamento é minha capacidade criativa, e eu não consigo pensar se eu não tiver o poder imaginativo. E o poder imaginativo depende do conhecimento. Você leu uma leitura belíssima do Evangelho, não leu? Sim. Eu estou enroscado nessa leitura desde o começo, há mais de 30 anos, e ainda não saí desse parágrafo que você leu. Porque o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Aí vem Joana de Ângeles. Antes do amor não existia a criação. E para ela, o que nós chamamos de Evangelho é amor. Ele gera a vida, ele nutre, organiza e mantém. Porque ele é a força e a vitalidade ao mesmo tempo. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem já possui sensações. Você sabe que os instintos são responsáveis por manter a vida em harmonia em nosso corpo biológico. E as sensações é a qualificação do trabalho que eles estão fazendo. Se alguém for observar alguma coisa para qualificar, as sensações são elementos qualificadores das ações dos instintos. De acordo com as traduções, sonegaram a frase que Joana de Ângeles recuperou: das sensações nascem as emoções, que são as memórias das ações dos instintos, segundo as suas qualificações, que são as sensações. E das emoções nascem os sentimentos. Então, mais instruído, emoções; mais purificados, sentimentos. E nós sabemos que o sentimento dá origem ao pensamento. André Luiz. E o pensamento gesta a inteligência intelectiva. E se eu não tenho conhecimento intelectivo, eu não consigo imaginar. Eu sei agora que eu tenho capacidade de arrebanhar uma porção de fluidos, gravar neles as minhas virtudes e viajar com eles para o íntimo dos átomos, componentes das moléculas da água, e qualificá-las, porque essa tese é do cientista Masaru Emoto, que após a água magnetizada ou benzida, ou quando agradecemos, antes toda desorganizada a estrutura molecular, depois as mais belas moléculas após esta magnetização, oração, uma declaração de amor, ou simplesmente colocar um nome Sim. no copo d'água. E o conhecimento intelectivo de hoje será o conhecimento emotivo de amanhã. E o conhecimento emotivo de amanhã será o conhecimento que nós chamamos de inteligência espiritual. Então, inteligência intelectiva, eu sei. Inteligência emotiva, eu começo a ser o que sei no relacionamento. Inteligência espiritual, eu sou. Aí já é a virtude em si. É onde o amor reúne e condensa todas as sublimes revelações, forma as virtudes.
E eu te pergunto, virtudes são seres ou apenas nomes? Uma coisa virtual. São seres Entidades de alta estirpe. de alta... Porque pelo menos nós vemos isso no Evangelho. Sim. Para quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo, a lição Caritas, vai perceber que na lição 3 vezes o Espírito fala: eu sou a caridade. Então a caridade é uma virtude dentro do Cristo, em tamanho maior. Mas ela fala: eu sou uma árvore. Se você quiser, você pode pegar uma semente e desenvolver em você. Então a caridade em nós é também uma entidade, uma virtude que compõe a consciência espírito. Assim, se eu tenho o conhecimento, eu escolho encarnar paciência, que é uma outra entidade que nasceu dos instintos, porque os sentimentos são os instintos que evoluíram de acordo com o progresso. Instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamento, até chegar a este grau. Então, para consertar um órgão que foi estragado, porque a doença é um processo de desarmonia psicobiofísica e às vezes moral e espiritual. O ideal seria consertar a causa. Mas se você está sendo dilacerada pela dor, se eu não aliviar o efeito, você não consegue pensar na causa. Então, primeiro eu alivio a sua fome, depois eu te falo como você ganhar o seu próprio pão. Por isso temos o tratamento na casa espírita como passe para aliviar a dor que atormenta a pessoa. Até as cirurgias psíquicas, que é um trabalho do efeito. André Luiz. Então são auxílios exteriores, mas a cura só acontece quando a pessoa muda interiormente. E nesse sentido, eu nunca observei alguém conseguir mudar o pensamento se não sabe cuidar do próprio corpo. Porque você não consegue, ele não te deixa pensar. Principalmente se estamos com fome ou se o corpo está com... Agora, se eu desconheço a necessidade do meu corpo, a alimentação adequada, a respiração adequada, o cuidado com o sistema imunológico, eu jamais vou ter uma saúde que nós chamamos integral. Hoje sabemos que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que ele traz da natureza todas as essências, se eu sei respirar. E eu posso transformá-lo num veneno lento, se estou pensando que não deve, se eu estou sentindo que não deve, porque o meu conhecimento me dá o poder imaginativo e com ele eu aciono a capacidade criativa e dou forma àquilo que eu estou pensando, um órgão novo. Estou mentalizando conforme Camille Flammarion. Mas o que dá qualificação é a minha intenção. O que eu desejo como elemento qualificador do que eu estou pensando. Então, eu quero um órgão novo. Para quê? Para fazer o que fazia antes? Não vai conseguir a cura. Agora, se eu quero fazer mais e melhor, a cura vai acontecer de acordo com o trabalho que eu começo a cuidar do próprio corpo. Nem escassez, nem excesso. Porque o excesso gera mais enfermidade do que a escassez. Porque o ar alimenta o corpo em mais de 70%. A água em mais de 10%. O alimento, depois de mastigado, o corpo não absorve mais do que 5%. Na mastigação é que o corpo absorve mais de 90%. A gente tem preguiça de mastigar, e como que fica? Complicado. Posso só fazer Não, essa só pergunta? vou dar uma receitinha bem agora com 3 palavras. Se você observar tudo à sua volta e visar o aproveitamento total da energia de qualquer espécie, o não desperdício e fazer o máximo com o mínimo, a cura já começa a acontecer mesmo sem saber como está acontecendo. E depois, o interesse por saber, aí a própria consciência vai enviando as diretrizes para a compreensão mais ampliada. Se as células são criadas do amor infinito, e se o amor infinito é mais poderoso do que qualquer coisa
Então, por que elas, as células e átomos, se rendem às nossas faltas? Vamos lá. E eu poderia direcionar a pergunta a você. Se você é filho da essência divina, por que às vezes você se rende às coisas mais grosseiras? Por exemplo, a maledicência, falar da vida alheia, às vezes julgar e etc. Então não são elas. E já vamos tentar explicar. Porque o amor é ao mesmo tempo a substância que gera a vida e ao mesmo tempo nutre a vida. Isso é Joana de Ângeles, está na obra Plenitude. O amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, porque ele gera a vida como substância, ainda como substância ele nutre a vida e já como virtudes, nós vimos o processo dos instintos ao amor virtude, que é o que nós chamamos de força. Esse já passou por todos os processos, esse não se corrompe. Agora, a célula é uma pequena alma, assim como nós. Na forma humana, basta um vacilo e a nossa mente já está perturbadinha. A área emocional, daqui a pouco, reflete no físico. Se não interferirmos desarmonicamente, conforme André Luiz, mecanismo da mediunidade, tudo trabalha em perfeita harmonia porque esses pequeninos só obedecem às leis universais. Quando o nosso pensamento destona da harmonia proposta pelo Evangelho, esses seres começam a fugir de nós. O adoecimento da célula é esse bombardeio do pensamento em desalinho, ela vai desmontando-se e as estruturas moleculares, depois desmembradas em átomos, até esfacelarmos aquela consciência que vai morrer a parte física, mas não morre a matriz espiritual. Então ela passou por um processo de morte e renascimento, já que a vida não cessa. Então, na realidade, a gente costuma nascer e morrer. Você começou uma experiência e findou, porque a vida é única. Ela começa e nunca mais finda. Se eu, como alma, não aprendi a definir o que seria mais correto, ao pegar os fluidos para a formação do que eu quero criar, saberei o que preciso para a formação do mais correto? Sim, dificilmente. Vamos dar um exemplo bem simples disso. Quando nós remontamos as nossas memórias para a época de Jesus, pelo menos em 2 momentos ele narra. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu pai. Ou seja, eu não estou aqui fazendo a minha vontade. E na outra foi literalmente, eu só faço a vontade do meu pai que está nos céus. Então, para fazer esse processo, a primeira coisa é um exame de consciência. Eu sei o que eu vou fazer? Se eu não sei, eu vou requisitar um professor que sabe. E a isso chamamos humildade. Eu reconheço a minha própria ignorância. E alguém vai me capacitar para a ação. É isso que a gente chama de mecanismos intuitivos e inspirativos. Então, se eu não sei, mas já tenho uma noção do que são fluidos e que posso qualificá-los com as minhas virtudes, pelo menos essa primeira parte eu já faço. Eu arrebanho a porção, qualifico, falo, eu construí a matéria-prima, mas não sei como utilizá-la. Mediante o trabalho bem feito, o esforço bem direcionado, é o que Joana de Ângeles coloca na mensagem Dar-se-á, aquele que tem do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem. E o que ela está fazendo tendem para o bem. Multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais a potência. Agora vem as diretrizes para que ela possa utilizar. No início é como um professor, um aluno. Ou um chefe ensinando o aluno que deseja ser o chefe. Então ele faz o bolo e ensina o aluno como fazer. Na sequência, o aluno faz o bolo e ele observa, acompanha a feitura. Então, inicialmente, às vezes nós conseguimos apenas desejar. Mas, segundo Emmanuel, o desejo viaja do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental.
E ao chegar no mundo mental, esse desejo já se transforma em pensamento e o pensamento em força de atração. Eu já fiz alguma coisa. Sim. Atraí. Agora, o que eu faço com isso? Se eu sei, estudei um pouquinho de célula, esse elemento que eu atraí e agora transformou na força de atração, eu vou atrair os elementos e formar o que nós chamamos de bioenergia, que é a transmutação dos fluidos. E se eu tenho a noção do que é uma célula, eu vou levar essa bioenergia para o interior dos microvórtices, na intimidade dos microtúbulos que compõem os centríolos, que são os construtores das organelas dentro da célula. Se eu sei, pelo menos a energia eu posso levar para ele. Se eu não sei operar os centríolos para a construção das organelas, já fiz alguma coisa. Então, eu reconheço a minha ignorância e faço até onde sei, mas faço a minha parte. Eu entro com o que sei e alguém vai observar a minha honestidade, a minha humildade, a sinceridade, porque sou eu que quero curar-me, e depois a fidelidade na utilização dos recursos. E o auxílio vai ser proporcional ao conhecimento e aquelas 3 coisinhas: o observar, a intenção, que é o vigiar, e depois o orar, que é a ação. Eu tenho uma intenção, eu tenho atenção no que eu estou fazendo e depois vou trabalhar com intensidade para fazer acontecer. Então, o que eu sei, eu faço. O que eu não sei, eu peço o auxílio no processo de reconhecimento, de introspecção, e normalmente as diretrizes vêm de acordo com a nossa real intenção. Como alma, posso domar o meu corpo se ainda não tenho conhecimento do corpo e da realidade extrafísica? Vou fazer uma outra em seguida, que é pequena. Como tantas pessoas se curam sem ter conhecimento de nada disso, como se fosse um milagre? Muitas pessoas se curam, isso aconteceu comigo. Eu recebi mais de 400 cirurgias. Sim. Eles consertavam de um lado e eu estragava do outro. Ótimo, né? Então é moleza desse jeito. Muitas pessoas se curam porque o mais importante é a vida da pessoa. Se ela não sabe de nada disso, mas na vida simples dela, como horticultor, como lavrador, como qualquer trabalho na roça que eu vivi, comecei a minha vida bem cedo na roça. Então, de acordo com o que eu faço, então eu tenho um crédito, eu gero crédito, eu tenho mérito. Eu não sei curar o meu coração, como o Divaldo Pereira Franco não sabia. Sim. Mas o Sai Baba estava lá na Índia e ele sabia juntar os elementos e fazer um coração novo. Então, assim que ele começou a orar pedindo auxílio ao Satya Sai Baba, ele apareceu materializado na beira da sua cama. Fez um coração novo para ele, depois voltou para a Índia e Divaldo foi lá pessoalmente com a equipe de 16 pessoas agradecê-lo o coração novo. Agora, imagine a obra do Divaldo. Aí tem a cinza Vibhuti. Pode pôr aqui. Pode pegar com essa mãozinha por aqui. E essa cinza, simplesmente, ou ele pegava a mão ou enfiava a mão num recipiente que parece mais um sino. Sim. E não tem nada lá dentro. Ele começa a sacudir lá e vira um monte dessa cinza. Ou o relógio de ouro maciço, que ele simplesmente abria a mão, quando fechava, estava o relógio pronto. Estava pronto. Ou no caso do anel, né, de diamante, que a pessoa não ficou contente, falou assim, tudo bem, ficou belíssimo o anel, só que eu gostaria com a sua foto, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, na pedra do anel. Ele pegou a mão da pessoa, fechou a mão dela de volta, a hora que abriu, estava a imagem dele esculpida dentro da pedra de diamante. Então, ele conhece os elementos. Mas ele falou, a diferença entre eu e vocês é que eu sei e vocês não. A diferença é que eu sou uma chama e vocês ainda é uma chispa, sem querer diminuí-los. Mas as pessoas que realmente queriam saber, dê um passo na minha direção que eu dou 10 na sua. Ele entrava e virava a pessoa do avesso. E a pessoa já saía dali com outro nível de consciência. Nós queremos despertar esses potenciais, mas não queremos ter responsabilidades com eles. E a diferença entre eu sei e o eu sou.
Sim. Então, quando eu assumo a responsabilidade, como nos diz, ou nos afirma, ou nos ensina Saint-Germain, para quem não sabe, é São José, ele fala, você pode mentalizar uma maçã, a textura, tudo que você quiser de uma maçã, e abrir a mão, os elementais que vão formar essa maçã vão se apresentar. Se você assumir a responsabilidade pela eternidade com eles, de contribuir para a sua evolução, a sua maçã vai acontecer imediatamente, a materialização. Assim vai acontecer com qualquer órgão, qualquer célula, com qualquer setor do nosso corpo, quando eu tenho a intenção de usar para melhor o corpo que foi estragado, adoecido, por um comportamento indevido até então. Porque sarar para continuar fazendo as mesmas coisas não dá, porque eu já presenciei muito desses milagres. Vamos dar um exemplo bem simples. Outro dia, um pai de um amigo que mora em Três Lagoas, eu não vou citar o nome, porque eu não tenho autorização, estava com câncer, um tumor bem generoso no estômago. E ele queria sarar, queria mudar de vida. Porque muitas pessoas não saram, segundo Bezerra de Menezes, por não querer mudar de vida. E só pedimos a ele, conforme as diretrizes que recebemos, que fizesse um ultrassom antes da cirurgia, que estava marcado para o dia seguinte. E o tumor não estava lá, e era bem maior do que uma laranja. Isso é o dito milagre, que não passa de um desenvolvimento das aptidões humanas, porque isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, verdadeiros prodígios. Se eu, como alma, não sei, basta eu me apresentar para a minha consciência e fazer só o que ela determinar. O que chamamos de silêncio interior é quando eu não dou atenção para o exterior e volto a atenção para o meu interior, para que eu possa ouvi-lo. Mas não precisa cruzar as perninhas, não precisa parar. Isso pode ser lavando uma xícara, pode ser na rua, em qualquer momento. O silêncio é aonde eu coloco a minha atenção, a minha intenção, a minha intensidade. E a partir daí, ele vai capacitar-te para entender o que você ainda não entende. É o fazer somente a vontade dessa essência íntima que vai dizer: o bem de todos é o eterno princípio. Fazei a outro que gostaria que ele fizesse. Vamos lá. Essa está dentro do que você acabou de responder, né? Esses merecimentos, né? Também se aplica às doenças que escolhemos passar. Por exemplo, a questão da gente poder criar a condição da nossa própria cura, mesmo que a gente tenha escolhido passar por determinadas doenças. Segundo Miramês, para nos curarmos de todas as doenças, inclusive de doenças congênitas, basta 3 coisas: amar, amar e amar. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 258, fala que realmente nós escolhemos as nossas provas. Mas eu não escolhi adoecer. Doente eu já estava. Sim. Pelo desrespeito às leis. Porque isso é André Luiz na obra Ação e Reação, no capítulo Sanções e Auxílios. Nós podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus e bactérias e transformar em moléstia se eu não mudar o comportamento antes que aconteça. Conforme também está em Missionários da Luz, a partir do capítulo 13, em Reencarnação de Sergismundo. Porque ele deu um tiro no coração do agora, que seria seu pai, o Adelino. Só que o buraco foi no coração dele, não no Adelino. Ele nasceria com zonas propícias a ter um infarto fulminante. Mas se ele tomasse boas resoluções desde a infância, no momento aprazado ele teria uma leve queda ou uma alta depressão. Então ninguém encarna para adoecer, somente se for lecionar. Agora é Joana de Ângeles. Aparentes expiações. Alguém pode nascer com câncer, com AIDS, com
cego, surdo, mudo, aleijado, para lecionar amor aos enfraquecidos na estrada. Enquanto um está reclamando de unha encravada, o outro nasceu até sem a estrutura cerebral, está ali sorrindo. Eles nasceram para lecionar amor, porque o que nos faz crescer não é a enfermidade. É a compreensão que eu tenho do porquê estou passando por aquilo e a mudança de comportamento. Então, questão 258, nós escolhemos as provas. E na questão 558 do Livro dos Espíritos, narra por que nós estamos aqui. Para evoluirmos individualmente e contribuir com a harmonia do universo. Precisa sofrer para fazer isso? Não. No momento, Joana de Ângeles diz que dor era bênção e Deus a enviava somente aos seus eleitos. Na sequência, Leon Denis já foi estudar a causa e descobriu que todas as dores nascem do egoísmo e do orgulho. Cessando a causa, desaparece o efeito. Então não precisaria... É quando nós fugimos da corrente da vida, voltou a harmonia dessa corrente da vida, o que era dolorido, sara ou cessa. Sofro com ansiedade, não consigo fazer amizades, não confio em nada, tenho medo de críticas e isso me faz muito mal. Me ajuda. Normalmente a gente consegue ajudar quem quer se ajudar. E você já colocou a trava. E agora como faremos? Você já decretou que não consegue. Agora eu preciso saber se você está disposta a desapegar disso. Porque ela falou 3 coisas. Dá para ler outra vez lá? Dá sim, peraí. Veja lá. Deixa eu ver aqui. Sofro com ansiedade, não consigo... Sofre com ansiedade. E vamos só falar para ela. A ansiedade é filha da insegurança, que é filha do medo, que é proporcional o medo ao conhecimento que se tem daquilo que você quer enfrentar. Não confio. Pois é, não confio. Quer dizer, não quer... Quem não confia no outro, não confia em si. Porque o que está à nossa volta somos nós mesmos. Tenho medo de críticas. Certo? Orgulho. Certo? Basta transformar o orgulho em humildade e a confiança começa por você. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Colocamos isso no primeiro livro. Então, se você não aprender a confiar em você, todas as pessoas não vão ser confiáveis, porque o que você está vendo no outro é o que não foi trabalhado em ti. Então, quando o orgulho não nos permite enxergar, a humildade precisa ser exercitada, porque se eu reconheço as minhas próprias deficiências, eu não preciso me sentir apequenado. Nem tudo o que existe sabemos. E às vezes sabemos muito pouco daquilo que pensamos que sabemos. Então a primeira coisa que você precisa fazer, reconhecer que você é parte de exatamente tudo. Tudo que está à sua volta, você só enxerga com os valores que você tem dentro. Se você confia em você, por extensão, você vai confiar em qualquer pessoa. Porque se ela não for confiável, o problema não é seu, é dela. O problema seu é o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz. Então desenvolva isso dentro de você, começando pelo exercício da humildade. Mira-se em Sócrates. Diante daquilo que eu não tenho noção, só sei que nada sei. Mas diante daquilo que você tem a noção exata, fala, não sei muito, mas pelo menos um pouquinho já sei. E aí você começa um trabalho, mais uma vez, num autoexame, honesto com você mesmo, humildade reconhecendo a própria ignorância da sua própria realidade, sinceridade na mudança posterior e depois fidelidade na conduta, na ação. Tudo pode, se quiseres. Quando eu não quero e acontece, mas eu não quis que acontecesse. Interessante. Vamos, veja, diga para mim, você
quer engordar ou quer emagrecer? Como que é? Porque muitas pessoas falam, eu não quero engordar. Isso. Só que o cérebro, segundo a psicologia, não leu não. Não. Eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas compreenderem isso. Como assim? Se existe a palavra não, como não entende não? Isso muitas pessoas perguntam o tempo todo pra gente. A gente fala sobre isso, né? Dá para fazer isso também. Quando eu falo, eu não quero engordar, todo o pessoal ocioso do corpo vem à tona, vem para o mundo mental, psíquico, emocional. Tudo bem, você não quer engordar, o que você quer mesmo? A pessoa não se decide, eles voltam, ela quer que a gente continue fazendo a mesma coisa. Porque isso aconteceu conosco. Com quase 100 quilos, queríamos emagrecer para 75 em 20 dias. Conseguimos o intento, só que sem expulsão de coisa alguma. Foco. Precisamos de um corpo com esse peso, com esta agilidade, com essa resistência, com essa flexibilidade e depois a função definida. É simples, só que é comando direto. Você vai falar o que você quer que torne realidade. Por exemplo, no livro, na página 348, nós colocamos no processo de autocura uma receitinha com Joana de Ângeles. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que vão recompor os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Alguém está impedido de ter ideias enobrecedoras? De fazer planos de futuras ações benéficas? Agora, como que vai acontecer isso? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Você vai concentrar-se na visão saudável que você pretende. Como é isso? Você vai se projetar no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. E a sequência? Você vai se ver curada, recuperada. Para quê? Assumindo as responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que você pretende fazer melhor do que fez antes de adoecer ou de chegar à condição que você se encontra. Quando tenho conhecimento de nossas deficiências, vindas de prováveis dívidas kármicas, e trato com amor e aceito, sou curada? Tratar com amor e aceitar depende do que você entende como aceitação. Porque Chico Xavier disse-nos que a primeira coisa era a aceitação, mas não explicou naquele momento o que era. Mas o Espírito Hamed explica. Aceitação é quando eu reconheço uma realidade, que está acontecendo alguma coisa. Avalio a situação e proponho mudanças. E mudanças não é com o que eu vou trazer de fora, é com o que eu tenho de dentro. Mudança é quando eu transformo alguma coisa a partir do que eu tenho no meu interior. Repete a pergunta só para você ver. Quando tenho conhecimento. Ela tem o conhecimento. De nossas deficiências, né? Da deficiência, certo. Vindas de prováveis dívidas kármicas. Exato. E trato com amor e aceito. Sou curada? Pois é. Deus é banqueiro? Porque ela tem dívidas kármicas. A palavra não é karma. Colocar um R no lugar do L. Isso. A palavra é calma. Então vamos lá. Joana de Ângeles. Conversar terna e amorosamente com as imperfeições morais que você está falando que reconhece e aceita. Porque não é só reconhecer e aceitar, você vai transformar. E vamos supor que seja o desespero. Você vai acolher num diálogo terno de ternura, amoroso, o amor como substância que pode gerar, nutrir, organizar e manter. Convidando o desespero para mudar o curso. E mudar o curso, a outra fronteira chama-se esperança. E a esperança já é a doce presença do amor, porque foi consertado com amor, ela se transforma num repositório de amor, tanto substância como a força. Se é tristeza que apareceu, você vai envolvê-la nessas vibrações e vai convidá-la a ser alegria. Se é dúvida, fé, sempre a virtude oposta. Aí sim ela vai conseguir.
Muitas pessoas desconhecem o que é o próprio amor. O amor é a reunificação dos átomos primordiais em unidades cada vez mais amplas. E o nosso segundo livro começa com esse tema. O amor é uma coisa, o amar é outra coisa. O amor é essa substância que gera e nutre a vida. O amar é a sublimação da própria vida, do próprio amor. Às vezes falamos com a boca cheia, eu amo você. A piedade me chama a atenção para o sofrimento alheio, ela me transporta para dentro do outro. A compaixão me permite enxergar os potenciais do outro. Amor é quando eu saio de dentro e crio as situações para que o outro desenvolva os seus próprios potenciais. E muitas pessoas pensam que amar é fazer o que cabe ao outro fazer. Por isso que é amar libertando o outro da situação. Então, se eu sei de fato o que é amor, que é filho da própria fé, do conhecimento em plenitude, e eu vou me transportar, reconhecer os valores da pessoa, depois eu saio e crio as situações para que ela desenvolva os seus próprios potenciais. As pessoas têm muita dificuldade, Sebastião, de entender as questões das doenças, né? Doença que são psicossomáticas, né? Então, a moça está dizendo aqui, tenho fibromialgia, artrose, diante do meu emocional não consegui andar durante 3 anos. Dores 24 horas por dia. Depois que conheci o espiritismo, mudou. Operei espiritual, voltei a andar. Foi porque eu merecia? Não, é porque eles adiaram até que você aprendesse a fazer diferente. Porque o que faz as cirurgias espirituais não é outra coisa senão isso. Repete esse início aí. Olha, gente, presta atenção no início do que o Sebastião falou. Olha a palavra que ele vai usar agora. Porque eles o quê? Adiaram o que eu deveria estar fazendo para que não houvesse dor. Porque a fibromialgia, ela começa com a dor dilacerante na própria alma e não aparece nada físico. Mais tarde, se eu não mudo o comportamento, essa dor que é moral, por uma consciência de culpa, consciência torturada, autopunição e vários outros sentimentos onde nós nos sentimos inferiores e etc. Ela chega no mundo físico porque eu não quero assumir o compromisso que é a minha própria vida. Então eu vou ter um Alzheimer, já que você não quer lembrar de coisa alguma, então entrega os elementos da memória para outro. Exatamente. E depois, Parkinson, já que você não quer fazer muita coisa com seus músculos, então deixa eles enrijecendo. A moçada que quer trabalhar vai para o universo do outro. Já que você não quer muita coisa, então chega no caso da esclerose múltipla. E nós destruímos o encapsulamento dos próprios neurônios que deveriam estar governando o nosso mundo biológico. E já que eu não quero nada com nada mesmo, eu chego, me apaixono por ela, esclerose lateral amiotrófica, e aí vai paralisando até que chega à finalização. E dentro disso aí vai chegar desde as artroses, osteoporose, todo esse mecanismo de somatização começa com a fibromialgia. Que para Chico Xavier, na entrevista ao Pinga Fogo, ele narra: o que nos leva para o umbral, para esse mundo perturbado, é a consciência de culpa. Agora, como eu posso me culpar se eu não sabia fazer diferente quando fiz o que fiz? Se Deus não julga, não pune, não condena, não proíbe, não impõe, mas não nos isenta de nossas responsabilidades, o que eu posso, diante de uma situação infeliz, dizer a mim mesmo: já sei como não fazer. Houve a causa e houve as consequências. E fazer diferente. Porque por mais que alguém me julgue e me condena, o único tribunal que vai me julgar é a minha consciência. Normalmente a pessoa nos mede com a medida dela, e com o mesmo peso que ela medir-nos, será medida no momento aprazado quando chegar a vez. Porque quando abro o meu livro kármico, se você tiver compaixão para comigo, a hora que abrir o seu, alguém vai usar da mesma compaixão para contigo. Mas se você cair de pau em cima de mim, a hora que chegar a tua vez, terá o mesmo tratamento.
Continue seu trabalho, que aqui eu vou dar uma pausa. Então vamos fazer um fechamento dentro do tudo pode, se quiseres. Se eu sei que sou a soma de todas as minhas vivências, conforme Joana de Ângeles na obra O Ser Consciente. E como alma, como ponto de autoconsciência pura, uma diminuta fração, sou a soma das experiências da atual encarnação. Então segura nesse sentido. Agora vamos lá em Allan Kardec, Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, para ficar fácil para você procurar. Um pensamento bem arquitetado. Agora eu já sei que o pensamento é a minha capacidade criativa e eu posso criá-lo, começando pelo desejo, que vai transportar o energismo do centro cardíaco para o centro cerebral, transformar em pensamento e em força de atração. Mas eu posso apenas criar a ambiência para encarnar um pensamento advindo da minha própria essência consciencial, a paciência, a ternura, a compaixão, etc. Para que eu possa, a partir dali, seguir as diretrizes do que está sendo encarnado. Então agora já fica mais fácil. Então, capacidade criativa em ação. Se eu tenho inteligência do que vou pensar, eu tenho a capacidade, o poder imaginativo. Então, eu que conheço o átomo de hidrogênio e sei que um átomo de oxigênio são 8 átomos de hidrogênio num processo de individualização. O átomo de hidrogênio tem o simples, que é um próton e um elétron, que ambos nasceram do nêutron, que o primeiro núcleo atômico que existe é somente com energia neutra. Ela que se transmuta no próton, ele transmuta-se em parte e gera um elétron, primeiro átomo de hidrogênio simples. E a água temos 2 átomos de hidrogênio simples, só que um de oxigênio. E o hidrogênio pesado é um nêutron, um próton, um elétron. Então, 8 átomos de hidrogênio pesado formam o oxigênio. Então, eu vou ter a junção disso, se eu sei o que é, aí forma a molécula de água. Agora, eu vou interagir com esses elementos e vou requalificá-los, levando a minha essência consciencial pelo pensar. Então, se eu quero, eu penso. Agora eu já sei o que é o pensamento, a minha capacidade criativa em ação, eu posso estar criando o pensamento para fazer acontecer a realidade ou incorporando o pensamento que vem da minha essência. Mas eu preciso pelo menos criar a ambiência. Para isso eu vou fazer um autoexame mediante a dor, por exemplo, a chamada fibromialgia. Dias da Cruz, Chico Xavier. Toda violência praticada contra o próximo é dilaceração na própria alma. Aí é a causa da fibromialgia. Que nós usamos da mentira, da maldade, da maledicência e depois pensa que não vem a conta e ela chega. E aqui começa como fibromialgia. Às vezes a gente não lembra, porque tem até um ditado popular: quem apanha nunca esquece. Às vezes quem bate vira a esquina e já esqueceu. E a lei não deixa passar 1 milímetro sequer. Então, se eu cometi um desatino hoje, reconheço o meu equívoco, me arrependo conforme o Código Penal da Vida Futura, na obra O Céu e o Inferno, e começo a reabilitar-me, quando chegar a hora do acerto, às vezes eu estou com crédito. Ao invés de eu passar pelo processo de reorganização, às vezes uma morte súbita, e eu tenho um salto quântico. Porque na minha conta, pela correção que eu fiz e ampliação de consciência, quando chega o momento de fazer o ajuste perante a lei, eu estou com crédito bem elevado em relação à violência que foi praticada. Então, no mínimo, eu preciso criar um projeto de vida mais e melhor do que fiz até então, quando me levou a adoecer. Porque se o comportamento X me levou à doença, com o mesmo comportamento, segundo Einstein, não vou conseguir resolver a situação. Então, sem culpar-me e nem culpar a quem quer que seja, eu vou fazer esse exame de consciência e vou fazer um novo propósito de vida. Como outro dia,
falamos para uma moça que fez o transplante de medula. Eu falei, até eu conheço um moço. 3 irmãos. O do meio com leucemia. O irmão mais velho, 100% compatível. Assim que recebeu a doação, a medula do irmão enfermo matou a medula do outro. Ele continuou enfermo. A do irmão mais novo, 50% compatível. Houve o transplante, a medula do irmão mais novo assumiu o comando. Falei, eu fico nesse negócio, é que você matou o outro povo aí. Mas eu é que vou comandar. Ele tem 2 DNAs, o da medula e o do restante do corpo. Quem comanda a medula dele é o irmão que doou. Isso acontece na doação de sangue às vezes. E eu mudo o seu fator sanguíneo, dependendo. Se for um transplante de órgão, pode mudar também o fator sanguíneo, dependendo de quem vai comandar o corpo a partir dali. Porque é o corpo que está precisando do fígado, como aconteceu com a menina australiana. Sim. Houve uma briga, que é o que nós chamamos de rejeição, durante 16 dias, porque no caso dela, ela estava morrendo, mas não tinha o órgão compatível. E apareceu o órgão incompatível, iria morrer porque não tinha receptor. Tinha ninguém para recebê-lo. Já que os 2 vão morrer, então vamos tentar, né? Houve uma briga durante 16 dias. No 17º dia, a coisa se acomodou. Fez um exame, o doador é que estava comandando o corpo, porque o DNA, o fator sanguíneo agora já era do doador e não mais do receptor. Então isso acontece. Isso é um fato. Então, esse projeto de vida nova, sem envergonhar do que foi feito, porque aprendemos, pelo menos não fazer, é o que vai dar-nos condição de arquitetar um novo pensamento, de buscar conhecimentos para melhorar o nosso poder imaginativo, para que a gente possa fazer o máximo dentro da obra que pretendemos, para que alguém possa completar. Mas muitas pessoas no processo da cura querem pronto. Mesmo que tenha que pagar pela cura, mas não quer ter o trabalho nem de reconhecer ou mudar a própria alimentação, que às vezes é o motivo da própria enfermidade. O excesso de alimento gera enfermidade. Nem precisa ser alimentos desqualificados. O excesso, puro e simples, já gera enfermidade. Eu vou fazer essa última pergunta aqui para fechar, porque realmente às vezes a gente escuta, mas parece que tem uma lacuna ali, né? O Matheus Santos, pelo YouTube, e o Isley Tavares fez a mesma pergunta pela rádio. Então, a cura vem de nós mesmos, basta somente a gente crer, ter humildade e amor, que conseguimos reverter qualquer mal em nós. Vamos lá. Nós nascemos com algumas doenças congênitas. Uma falha na visão, que já estava indo para 5 graus, e hoje, na prática, eu tenho menos de 1, porque até essas letrinhas aqui que você está vendo no calendário eu consigo enxergar. Mas eu precisei entender com Emmanuel na lição Socorre a Ti Mesmo, na obra Pão Nosso, que é o capítulo 51, cure a catarata, a conjuntivite, mas não esqueça a educação espiritual de seus olhos. E a partir daí, tudo que os meus olhos registram, eu apenas vejo Deus. Então eu quero ver a essência de cada coisa, o Deus em cada criatura, em cada situação. E isso me deu o processo de cura dos próprios olhos. Então não é só querer e às vezes agir com amor. Eu preciso querer, eu preciso saber e depois fazer. Aí eu posso falar que é autocura. Eu quero, mudo o comportamento, melhoro um tanto, os espíritos me ajudam. Mas ainda não estou fazendo com os meus próprios recursos. Se é autocura, e eu preciso, além do meu querer, fazer convergir todas as potências do meu ser para o foco, para o alvo que eu quero, eu preciso conhecer as forças e as leis que eu vou gerenciar. A substância e a força. A força é a lei, a substância é a matéria-prima.
para que eu possa e depois fazer. Porque o amor é que vai centuplicar as possibilidades. Como lei, ele vai iluminar minha consciência com novos saberes. E como substância, a matéria-prima para fazer acontecer. Aí eu posso falar que estou andando com as próprias luzes. Mas como Deus ajuda-nos conforme nós nos ajudamos, não é esse o versículo? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Enquanto eu não sei fazer 100%, eu sei fazer 1%, alguém completa os 99%. Se eu sei fazer 5%, alguém vai completar os 95%, porque é sincero, é verdadeiro. Eu reconheci o meu próprio desatino e estou me esforçando ao extremo para chegar onde pretendo. E a ajuda vai sendo proporcional ao meu esforço bem direcionado. Maravilha. A gente fala muito sobre isso, né? Eu tenho um problema de visão. Como é que eu estou usando os meus olhos, né? O que é que eu estou querendo enxergar? Né? Ou que eu não estou querendo enxergar. Eu digo, na maioria das vezes, a gente olha para o outro e só vê o pior do outro. A gente quer ver o pior. O melhor parece que não existe em ninguém. Só existe na gente. A pergunta do Cristo não teria sentido quando ele disse o que ele desejava, né? Seria sem sentido essa pergunta, né? Então é baseado nisso, né? Exatamente. Para quê, né? Maravilhoso. E quer falar mais alguma coisa? Só completar a receitinha. Então já sabemos, se eu quero, André Luiz, eu penso, eu não vou viver do pensamento do outro. Se eu pensar, eu vou agir, porque ninguém consegue pensar sem interagir com incontáveis elementos. Se eu agir, eu vou atrair de acordo com a minha pauta de trabalho. E se eu atrair, eu realizo. Mas esse pensamento precisa ser estruturado dentro de um conhecimento, porque a fé precisa de uma base, não é isso? Sim. E a base é a compreensão perfeita daquilo que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer um bolo de mandioca, um bolo de milho, seja lá o que for, eu preciso ter noção exata para que eu possa ter o êxito sem estragar os elementos. E é o que vai fazer a diferença. Então, você entra com o que tem, mesmo como aconteceu em Petrolina com a jovem senhora que tinha uma dor, uma enxaqueca, uma dor de cabeça terrível, que chama de enxaqueca porque não para, desde 12 anos de idade. E eu olhei para ela, ela tinha mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais. E viu, tanto eu quanto o nosso pai espiritual, Adão Nonato, num seminário, falando de células-tronco e o transplante das células-tronco usando a mente. E ela depois, no final, ela me chamou lá para um lado, como que é isso, meu filho? Me explica esse negócio. Me interessei aí. Falei, agora, como que eu vou falar da fábrica de células-tronco que nós temos dentro da estrutura óssea para que ela possa entender que nós percebemos que ela, assim como nós, morava na roça, pessoa simples, sem o conhecimento acadêmico. Aí a ideia que veio, pega aqui no seu ombro. Dentro da medula do seu braço tem menos, mas tem uma fábrica também. Você vai pôr a mãozinha aqui e vai ordenar que essas células aqui migrem para o seu cérebro e conserte o que foi estragado quando você teve a primeira menstruação. Porque na época a gente sabia, subia para a cabeça e causava lesões. E na outra vez, nós ficamos acho que 1 ano e pouco sem ir lá, quando voltamos ela veio a alegrinha, deu certo, meu filho. Maravilhoso, né? Alguém deve ter ajudado, mas ela teve intenção. Ela fez o diálogo. Ela seguiu, mesmo com a simplicidade, porque o que conta é a nossa real intenção. E alguém sempre vai completar com inspirações, ou a nossa consciência com intuições, ou até fazendo a maior parte, mas se fizermos a nossa, mesmo que seja a mínima parte. Existe uma inteligência infinita dentro de nós que sabe como nos curar, né? Com certeza. Joana fala, existe um médico interior no corpo biológico. Sim. E uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Allan Kardec fala que no perispírito tem uma fonte permanente de energias para processar a cura. Ele fala compondo as moléculas saudáveis e transferindo para o corpo. André Luiz fala que na mente temos uma fonte inesgotável e inestancável.
Então, o que precisa é o querer, o saber e a ação. E a ação. Convido o Augusto Leite para vir fazer a emanação, Vamos mas falar? ele vai falar do Vibhuti primeiro. A cinza Vibhuti são essências da natureza sensibilizadas para atender nas suas necessidades reais, tanto para o processo psicobiofísico quanto para o moral e espiritual. Assemelha-se à água magnetizada, mas tem um poder além desta, porque são seres com a consciência muito além da nossa realidade de magnetização da água e compôs, como Satya Sai Baba, esta maravilha da natureza. A semelhança da pomada Vovô Pedro, que outro dia uma pessoa com câncer no lábio, falei para a outra, para isso, além de você passar, você vai dialogar e com amor. Sarou do câncer com a pomada Vovô Pedro. Então a cinza Vibhuti não fica a mais, mas ela vai além, né? Com certeza. Nós aprendemos hoje que somos capazes de modificar a nossa realidade, de criar a realidade que almejamos. Em geral, a criamos de forma inconsciente e criando não aquilo que gostaríamos, mas aquilo que não gostaríamos. Então vamos agora, de forma consciente, criar a realidade que almejamos. André Luiz nos ensina que temos essa capacidade de, imaginando aquilo que gostaríamos que chegasse até nós, o tempo se encarregará de trazê-lo, desde que esse seja o nosso foco, desde que o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa atenção esteja voltada ao que queremos e não ao que não queremos. Portanto, vamos procurar ficar de forma confortável e começar a focar em nossa respiração. Vamos fazer 2 respirações profundas e soltar o ar devagar. A respiração vai nos conectando ao Cristo que existe em nós, ao Deus interno, à essência divina imanente em cada um de nós. Vai fazendo a ligação da nossa consciência com a divindade que habita a criação. A respiração e a música que eleva são portais para esse reino de Deus em nós. E agora, conectados a Deus, vamos imaginar a nossa vida como almejamos, como queremos. Cada um vai imaginar aquilo que quer para a sua existência. A cura que almeja, imaginando-se curado, imaginando-se levando uma nova vida a partir dessa oportunidade que nos foi concedida, imaginando-se fazendo um novo proveito dessa bênção concedida, não mais uma caminhada individual, mas uma caminhada coletiva. Não mais propósitos individualistas egoístas,
mas a realização da vontade do Pai. Não mais um caminho para si próprio, mas um caminho do servir. Cada um vai imaginar o que quer para a sua existência em qualquer aspecto das suas vidas. Não importa o que seja. Imagine isso como se fosse real e já comece a agradecer, pois isso se tornará real, desde que a sua atenção esteja no que você quer, no que você almeja, que você acredite verdadeiramente nisso, que esse seja o foco da sua atenção, que você tenha propósitos nobres e principalmente que o amor esteja presente naquilo que você almeja. Porque é o amor que vai possibilitar que isso aconteça. Porque é o amor que vai fazer com que Deus esteja presente naquilo que você deseja para a sua existência. Nós estamos criando com Deus, não mais apartados da divindade. Nós estamos caminhando juntos de Deus, não mais separados. Nós agora somos um com o Pai, e é a vontade do Pai que fazemos. O que queres de mim? Pai, por onde devo seguir? Me qualifica, dá-me olhos de ver e ouvidos de ouvir. Permite-me enxergar a Ti em tudo e em todos. Deixa-me ouvi-lo a todo instante. Guia-me ao longo da minha existência, da minha caminhada, no meu dia a dia, a todo momento, a todo instante. Caminha junto comigo. Não quero mais o mundo externo me guiando, mas a Ti no meu íntimo, sendo meu guia a todo momento. Permitamos que Deus se expresse através de cada um de nós. Permitamos que o Criador se faça presente em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Manifestemos o amor através da nossa existência. Sejamos um com o Pai. Obrigado, Senhor, por permitir que eu crie tudo aquilo que eu quero, por permitir que eu aprenda ao longo da jornada a começar a criar conscientemente, não mais inconsciente, por permitir que eu aprenda com os meus equívocos e trilhe jornadas diferentes, por permitir que através da minha imortalidade, de uma caminhada sem fim, eu constantemente aprenda e cada vez mais coloque o amor em ação. E esse amor a teu serviço é que vai modificando tudo em minha existência. Quando eu manifesto a Ti em meu íntimo, eu mudo o mundo à minha volta. A mudança que eu almejo no mundo, basta que eu a faça em mim mesmo. Façamos o processo que cabe a cada um de nós e o mundo que almejamos se tornará a realidade que estaremos envoltos. Hoje ainda, com guerras, raiva, ódio, mágoa, mas já somos capazes de enxergar
a alegria, o amor, a paz. Façamos desse estado natural, que é o equilíbrio, a plenitude, a sua presença em nossas vidas, o nosso estado normal de vibração. Sublimemos aquilo que ainda não vibra no amor e transformemos em virtudes. As imperfeições que ainda existem em nós são as sementes das virtudes. A sombra que ainda não resplandece a tua luz se iluminará com a presença do amor em nosso íntimo e levará a tudo e a todos a beleza da tua presença em nossas vidas, a tua graça. Auxilia-nos a perceber-te em cada um de nós, a sentir-te e a caminhar contigo. Permita que sejamos ferramentas da tua obra aqui neste plano. Rogamos a ti o auxílio para que sejamos servidores nesse momento que o planeta tanto necessita. E esse trabalho começará no íntimo de cada um, pois ali nos qualificaremos para o serviço maior. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por existir e por a cada dia poder escrever uma nova história. A partir de agora, diferente, criando uma nova realidade a partir da mudança de mim mesmo. Gratidão e que sejamos capazes de colocar o amor em ação. Que assim seja.